Olá, muito bom dia! Eu desejo a você, seu dia, uma explosão de alegria nessa manhã, novamente que estamos aqui, ao vivo dos estúdios DC+, e eu estou novamente com meu amigo Carlos Sucada para apresentar esse programa. Semana passada o Carlão não pôde estar presente, substituído pela Letícia, que também deu show de bola. Carlão, fez falta, mas o time é bom. O time é bom. Sempre alto nível. E hoje conta para quem está nos assistindo o que nós vamos ter de muito especial no programa. Bom dia, Atos. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. É sempre uma satisfação estar aqui apresentando TV SPG ao seu lado, com bons companheiros. E hoje teremos um companheiro nosso também de SPG, um diretor, que é o diretor que vai aí falar sobre o novo plano diretor. Fala aí quem é. Diretor, nosso amigo Jarbas Góes, vai estar aqui conosco numa entrevista. Não perca, sai daqui a pouquinho. Ele já chegou aqui. A entrevista vai ser muito legal, de um assunto muito especial para a nossa cidade. Sim, e o Jarbas é engenheiro, então entende tudo aí sobre o que está acontecendo no novo plano diretor, um assunto que interessa a toda a comunidade de Ponta Grossa. Também teremos uma entrevista super especial, que é a entrevista que a Letícia fez com uma médica. Agora a gente está chegando em outubro e temos aí o Outubro Rosa, onde ela vai trazer dicas e a importância dos cuidados femininos. Verdade. Tudo isso e muito mais. Ainda também tem entrevista, né, que a nossa diretora Adriana fez com o nosso gestor Gilmar, né, o Gilmar Denk, muito interessante sobre associativismo, sobre como a gente pode crescer cada vez mais trabalhando conjuntamente e fomentando muito mais a nossa economia. Não perca, não sai daí, que hoje está muito especial. Bom, ainda bem que você lembrou, né? Essa entrevista aí, ela vai falar sobre o associar, né? Que são aí os pilares e a força desse programa aí dentro da CPG e dentro do associativismo. É isso aí. Pessoal, não sai daí, fica ligadinho, daqui a pouco a gente está de volta. Vem com a gente. Precisando aumentar o faturamento? Já pensou em deixar seu negócio online de verdade? Vender online, atrair mais clientes, colocar seus produtos no marketplace. Toda hora é hora de vender na internet. É descomplicado. Um programa online e completo, pensado para o seu negócio conquistar novos resultados. Nele você aprende fazendo. E o melhor, com tutoria 16 horas por dia. Assim você não fica sozinho para implementar todas as soluções. E ainda conta com vantagens comerciais nos principais marketplaces e plataformas. Sem mistérios, você aprende como vender online seus produtos, como usar as principais estratégias de gestão e de marketing, como otimizar seus processos para garantir agilidade e inovação em cada etapa de suas vendas, e muito mais. Vem pro Fature Mais Sebrae. Comece agora mesmo! Olá, voltamos aqui ao vivo dos estúdios DC+, e hoje, como a gente já anunciou na nossa chamada, eu tenho a honra e a alegria de receber um grande amigo. A gente admira, eu sempre brinco que é muito bom trazer pessoas sempre para enriquecer de conhecimento, mas quando ainda é um amigo, uma pessoa que a gente admira, tanto a pessoa quanto o profissional, é ainda melhor e mais gostoso de fazer essa entrevista. Então eu tenho a honra de apresentar ele, que é diretor de planejamento urbano da CPG e também empresário da construção civil, meu amigo Jarbas Góes. Jarbas, seja muito bem-vindo aqui na TV CPG. Obrigado, Atos, obrigado, Sucada. É uma satisfação poder estar aqui com vocês, né? E falando aí para os nossos espectadores aí. Fico à vontade, porque estou entre amigos também, né? E vim aí para tentar esclarecer algumas coisas aí em relação ao plano diretor. Legal, Jarbas. A gente já estava conversando aqui antes de começar o programa, né? Você estava esclarecendo um pouco da importância de ter um plano diretor bem estruturado, né? Para que também a cidade ela possa ter um crescimento, que ele tenha ali uma questão urbanística, né? Que acompanhe, que não traga problemáticas futuras, né? Que possa trazer bem-estar para as pessoas. Então vamos esclarecer um pouquinho para o nosso público, para a nossa audiência, o que é o plano diretor, né? Então, como que a gente pode assim explicar, né, de uma maneira clara, né, o que é esse plano diretor e quais os benefícios do plano diretor para uma cidade como de Ponta Grossa? O plano diretor, como o próprio nome diz, é um projeto, é um plano que define todas as diretrizes de crescimento da cidade, de qualquer cidade, né, tá? No nosso caso aqui, o último que foi revisado já é de 2006. Por força de lei, e aí a lei do Estatuto da Cidade, determina-se que a cada 10 anos ele tem que ser revisado. Então ele já está atrasado. Na verdade ele tem que ser revisado todo dia, né? Porque a cidade é muito dinâmica, né? E o grande ganho que nós tivemos, inclusive, nesse interim, por conta da legislação federal, foi justamente a participação popular, né? Então, por isso que eu disse que no momento em que a cidade define o que ela quer, né, ela coloca isso dentro do plano diretor, né? E o plano diretor é muito abrangente, ele
atua, quer dizer, todo o projeto compreende educação, saúde, saneamento, né? Não só a parte urbanística, digamos assim, né? Mas toda essa questão, mobilidade, né? Então tudo isso está envolvido dentro do plano. Por isso a importância da participação, porque de fato, né, a população, o munícipe, né, o cidadão é que vai dizer, ó, que tipo de cidade que eu quero. Eu quero uma cidade vertical, eu quero uma cidade horizontal, certo? Eu quero uma cidade verde, eu quero uma cidade cinza. Tá? Então, essas coisas, por isso que é importante a participação popular no plano. Né? Então, esse plano já foi, essa parte que nós estamos hoje já está vencida, digamos assim, pelo menos uma boa parte dela. Foram feitas as oficinas para que a população participasse, foram feitas as audiências públicas e, neste momento, o plano está na Câmara para ser votado. Né? Já foi apresentado, já foi protocolado na Câmara já no ano passado, mas em função da própria pandemia, né, isso ocorreu esse atraso. Né? Então, você veja, o nosso plano ele tem 472 páginas aí, né, tá? Para ser analisado. Então, os vereadores estão fazendo isso e agora foi criada uma comissão. Né, tá? Então, a gente espera que logo, né, se aprove, porque a cidade, nesse momento, está capengando, digamos, nesse aspecto. Então, há necessidade que seja revisado. Perfeito, Jarbas. E diante disso, né, para quem está nos acompanhando, entender um pouquinho mais o que contempla atualmente esse plano diretor de Ponta Grossa, que foi realmente encaminhado, que hoje você bem explicou está na Câmara para aprovação, né? O que ele contempla? O que para o Ponta Grossense que está nos assistindo, né, ele pode saber, tem coisas boas, né? O que tem de tão diferente, tão especial nesse plano diretor? Eu fiz uma colinha aqui porque é bastante Sim, extenso, né? Coisas, né? Mas ele tem 15 minutos, certo? O primeiro é a própria definição do plano, né? Que daí envolve todos esses aspectos que eu falei de saúde, de educação, de saneamento, integração, política social, segurança, cultura, esporte e lazer. Então tudo isso tem as definições no plano diretor, isso já toma um bom pedaço, né? Depois tem a questão do perímetro urbano, que seria a segunda minuta, né? Que define qual é a área, né, do município e nós pretendemos que essa área fique aí por um longo tempo, porque nós não temos necessidade nenhuma de expandir o perímetro urbano, até porque nós temos uma grande ociosidade, né, de áreas que estão sem utilização dentro do perímetro. Né, tá? A minuta 3 envolve a parte de parcelamento, uso e ocupação de solo, que aí é a parte dimensional, aquilo que nós estávamos conversando anteriormente, né, Tsucada? Qual é a dimensão do lote mínima, né, e em determinadas regiões, nas zonas, o que de fato precisa se fazer para isso. Né, tá? Depois vem a parte de zoneamento, que seria a minuta número 4, né, que alterou em relação ao que nós temos hoje, mudou um pouco a nomenclatura. Né? Por exemplo, nós não vamos ter mais zonas comerciais, nem corredor comercial, que hoje está na nossa legislação. Né? As zonas comerciais vão passar a ser zonas estruturais, são divididas em zona 1 e zona 2. Aí isso varia um pouco a densidade e o uso do solo. Né? A parte habitacional, hoje nós chamamos de 0,1 até 0,4, ela vai passar de ser zona mista. Né? Na prática é quase a mesma coisa, vai de 1 a 4 também. Né? Daí tem as zonas especiais de interesse social, cuja dimensão do lote é um pouco menor. Né? Tá? A zona central vai passar a ser centro histórico, isso muda um pouco a nomenclatura. Certo? A zona industrial, a zona especial de logística, que são os corredores, aí, as vias, né, de acesso à cidade, as rodovias, né, certo? E essa zona de transição que nós chamamos, que ela transita, quer dizer, a transição entre a zona central e as zonas mistas, que seriam as zonas residenciais. Né, tá? E daí toda a determinação do uso dessas áreas. Então essa é a minuta número 4, que compreende o zoneamento. Depois a minuta número 5 é do Código de Obras, que vai efetivamente definir como é que se vai poder edificar, né, dimensões de construções, tudo isso. A minuta 6 é o Código de Posturas, que aí envolve bastante a parte dos estabelecimentos comerciais, né, a legislação que permeia toda a parte de funcionamento, né, das normas de funcionamento da parte comercial. A partir daí, a minuta 7 ela envolve algumas ferramentas que nós vamos ter à disposição no plano diretor. Né? Uma delas é a outorga onerosa, a gente pode chamar ela vulgarmente de solo criado. Né? O município outorga a você a possibilidade de você ampliar o teu potencial construtivo, né? Mediante um pagamento. Então, se você, por exemplo, pode fazer até determinada altura, em determinada zona, você vai poder levantar um pouco mais aquela edificação pagando por isso. Né? Ou, inclusive, transferir o direito de construção. Né? Na zona central, no centro histórico, por exemplo, você tem muito imóvel tombado. Tá? Então, são imóveis que você tem, pela própria característica, você já não vai ter limitação de uso, né, e de construção. Então, você vai ter que preservar aquilo. Então, uma forma que você tem uma ferramenta, né, urbanística importante é você transferir esse potencial construtivo para outro imóvel. Né? Então, isso é uma das ferramentas que nós vamos ter aí também à disposição. Depois, a minuta 8, ela envolve a parte de parcelamento, que
que visa o melhor aproveitamento dos imóveis, né, tá? Visando essas questões de subutilização ou inutilização. O IPTU progressivo é uma das ferramentas também, né, tá? A minuta 9 envolve a parte de preempção, que aí é o direito de preferência que o município pode exercer no momento que vai fazer um determinado investimento. Por exemplo, o município vai criar uma zona de desenvolvimento, lá, vai criar uma estrutura, né, para poder desenvolver um determinado bairro. Tá? Então, aí aqueles lotes lindeiros podem ser, né, aproveitados pelo município, tá? E, lógico, havendo essa valorização, quem vai ganhar no primeiro momento é o proprietário da área. Então, o município pode exercer esse direito de preferência, né, para que ele possa adquirir esses imóveis, né, e ficar para uso público. Né, tá? A partir daí, a minuta 10, 11, 12, 13, 14 e 15 envolve as estruturas administrativas, né, a própria estrutura do IPLAN, né, os cargos do IPLAN, toda a estrutura administrativa do município como um todo, o regimento interno e o Conselho Municipal da cidade, que vai ter tem hoje já, né, mas vai ter uma atuação, ou pelo menos uma responsabilidade muito maior, né? Porque daí, não que ele venha substituir toda a sociedade, mas como ele é abrangente, quer dizer, dentro do conselho você tem toda a sociedade organizada, representada lá dentro, né? Então, ao invés de você fazer audiências públicas a todo momento, você vai usar o próprio conselho. Vai se fazer uma reforma de determinada lei dentro do plano diretor, você convoca o conselho, né? Então essa responsabilidade vai ser muito grande por parte do conselho. Né? Então, veja quanta coisa, né, Jair, assim, e realmente... escutando você, né, listar uma a uma, né, e aí cada um desses tópicos desmembra uma série, né, de normativas, de proposições, né, então isso está sendo, nesse momento, na Câmara, avaliado para votação. Perfeito. É isso? Exatamente. Perfeito. É isso que eles estão fazendo lá nesse momento. Então, criou-se essa comissão, né? No passado ela já existia, por conta da pandemia ela foi extinta, né? Então agora se constituiu uma nova comissão, até porque houve eleição também, né? Tá? Sim. E, então, neste momento, o plano diretor está na comissão. Né? Então, olha a importância disso, né? Então, que os nossos vereadores tenham muita atenção, porque faz total diferença, não só para o presente, mas para o futuro da nossa cidade, né? Sem dúvida nenhuma. Né? Um assunto extremamente relevante para todos. Com certeza, Atos, e por isso que a gente está trazendo esse tema aqui no nosso programa, né? Porque é um assunto que muitas vezes parece ser muito técnico, algo distante da realidade da comunidade, mas interfere diretamente na vida, na moradia, na forma que a pessoa vai viver Ponta Grossa. Trabalho, né? No trabalho, na locomoção, sim, mobilidade, sim. Desde a questão de como a quantidade de andares que pode ter um apartamento numa região mais central, menos central, tamanho de lote que pode se construir a casa, região que vai se permitir determinados tipos de empreendimentos e outros não. Então isso é importante que a comunidade tenha consciência e tenha participação. Por isso que teve as audiências públicas, né, onde chamava a comunidade em geral. Tá? Então fique ligado aí que é um assunto realmente muito importante para você pontagrossense. E pensando nisso, Jarbas, Ponta Grossa está crescendo muito, né? Eu estou há 8 anos aqui na cidade, eu sou natural de Maringá, e eu vejo que nesses 8 anos Ponta Grossa se desenvolveu demais. Quando eu cheguei aqui tinham poucos apartamentos, era um outro movimento que estava acontecendo em Ponta Grossa. E nos últimos 3 anos, então, empreendimento, indústria, deu aí um grande boom para Ponta Grossa. O que você percebe a importância do plano diretor nesse momento de crescimento e como esse novo plano diretor pode também auxiliar para que Ponta Grossa possa ser uma cidade ainda melhor para o futuro? Então, Carlos, não só neste momento, né, mas sempre foi importante, né? Então, eu participei muito da atividade industrial e atuo ainda no ramo porque eu presto serviço para a indústria, né? Eu cheguei a liderar, inclusive, o segmento industrial, fui vice-presidente da Federação das Indústrias, né? E a cidade de Ponta Grossa tem essa vocação, até por uma questão de logística, né? E lá nos idos dos anos 70, né, por uma visão de planejamento, né, de um prefeito que era engenheiro, né, falecido Ciro Martins, né? Ele criou um distrito industrial. Então ele já planejou a cidade para isso, né? Tá? E de lá para cá, é lógico, a cidade foi crescendo e a gente percebe isso a olhos vistos, né, por tudo que a gente está observando aí no dia a dia. Né, tá? Empresas de fora que estão vindo investir aqui, não só no ramo industrial, mas no ramo imobiliário, né, fruto da expansão, né, do aumento da população. Né, e isso é lógico que cria um monte de problemas também, né, não é só benefício. Né, por isso a relevância de você ter um plano diretor, né, para que você possa ordenar esse desenvolvimento. Essa é a tônica. Né, tá? E então, se nós não pensarmos dessa forma, nós vamos criar uma cidade, ou vamos deixar que a cidade, né, fique de que forma, né? Tá? Como é que as coisas vão se comportar, né? Uma das coisas que está sendo analisada junto com o plano diretor, né, é o plano de mobilidade. Tá?
Então ela envolve toda a parte viária, as estruturas viárias, né? Quer dizer, quando eu digo estruturas, nós estamos falando de vias, de ruas, né? Mas também de ciclovias, de calçadas, né? Tudo isso envolve mobilidade. Então, até uma das coisas que nós percebemos no dia a dia, vocês como munícipes aí também devem perceber, né? Você está caminhando na cidade de Ponta Grossa, você tem calçadas irregulares, né? Com dimensões inadequadas, tá certo? Então, tudo isso, né, precisa ser revisto. Perfeito. E o plano diretor vai atuar dentro dessa linha também, né? Então, você sabe que você falando essa história, já me lembro há uns 20 anos atrás, estou com 43, eu devia ter uns 23, 24 anos, eu tinha um cliente meu que um dia, quando Ponta Grossa, ainda 20 anos atrás, não tinha um movimento de trânsito que tem hoje. Mas a gente conversava sobre isso e eu falei a seguinte frase para esse meu cliente, eu falei, pois é, o problema de Ponta Grossa, né, é que é muito ruim o nosso planejamento, né? Urbano, tá, da cidade, das ruas, tá, e principalmente do centro da cidade. Ele falou assim, não concordo. Eu falei, puxa, o senhor acha que é bom? Ele falou, não concordo que o planejamento é ruim. Na verdade, não existe planejamento, não foi feito um planejamento lá atrás, né? Então, muitas ruas não foram planejadas, foram acontecendo. E isso foi passando ao longo dos anos. Então, o que você está falando, acho que tem muito a ver com isso, né? Aquilo e já melhorou bastante nos últimos anos, né? A gente vê algumas áreas que conseguiram melhorar. Exemplo, né? A gente tem alguns binários que foram feitos, que eu acho que foram importantes para os bairros, enfim. A gente está evoluindo, mas tudo, concordo plenamente, tem que ter um planejamento para que a gente possa errar menos, por assim dizer, né? Ou acertar mais. Até destacando isso, um dos problemas crônicos que nós temos na atual legislação, que vai ser corrigido com a aprovação do plano diretor, né, tá? É justamente essas dimensões de calçadas, né, recuos, né, porque hoje, por exemplo, na zona central, que nós estamos chamando de centro histórico nessa revisão, né, tá? Você não precisa fazer recuo, você não precisa ter recuo, né, frontal e nem lateral, você pode ocupar 100% do terreno, tá? Até uma determinada altura. Tá? Então você não tem permeabilidade, né, porque você ocupa 100%, e você bota aí paredões aí no alinhamento predial. E aí você pega uma rua já estreita, com uma calçada de 1 metro, cuja dimensão mínima deveria ser 2,5, para que você tivesse uma faixa de circulação exclusiva para pedestre de 1,5 metro. É o mínimo para você. E pelo menos mais 1 metro de faixa de serviço, que é onde você vai botar canalização, postes, essas estruturas de apoio, né, na área urbana. Então, você tem aí uma calçada de 1 metro, né, e um paredão de 9 metros de altura nessa situação. Então, isso são problemas que nós estamos vivendo e ainda estamos convivendo com ele. Porque acessibilidade, né? E aí... Perfeito. Então, essa revisão vai proporcionar também essas alterações aí que são tão importantes. Com certeza. Eu sempre brinco que para nós pedestres, né, nessas calçadas de 1 metro já é difícil. Quem dirá para quem precisa realmente, né, aquele que tem um portador de necessidades especiais, fazer sua mobilidade realmente se torna um desafio, né? Não é nem uma dificuldade, é um desafio conseguir. E às vezes também num primeiro momento parece coisas assim que são impossíveis, aí que difícil, né? Eu vivi isso em Maringá quando teve a reformulação do plano diretor. Então, desde a questão da construção, lote mínimo para ser construído, aquilo que a gente estava comentando antes do programa, e na calçada, foi implementada lá a calçada verde, né? Ela teria que ter uma faixa de grama, X metros de distanciamento, e todo mundo falava, não, isso não vai funcionar, onde já se viu. E hoje você anda pela cidade, tem aquela parte verde que é bonito para poder ter impermeabilização, tem os espaços ali de caminhada, espaço para a pessoa que tem a situação de visual, né? Para que possa entender onde está precisando. Então, a cidade entendeu o processo e viveu aquilo, e hoje, além de ser, lógico, uma cidade planejada, ela vem seguindo esses protocolos que fazem com que seja uma cidade cada vez melhor para se habitar, né? Então, é tudo uma questão de organização e se enquadrar dentro do processo, né? Perfeito. E esse é um processo, inclusive, de conscientização, né? Nós estamos citando o exemplo da calçada, né? E aí isso envolve, né, o munícipe, porque a responsabilidade da manutenção dessa calçada e da construção dela é do munícipe, né? Perfeito. E, no primeiro momento, a calçada é minha, então eu posso fazer o que eu quiser. Também, né? Né? Aí eu posso botar o carro em cima da calçada, eu posso criar obstáculos, botar lá rampas fora de norma, né? Certo? Trilho, coisas que você vê no dia a dia que são coisas, degraus, rampas para fora, né? Então a calçada ela tem uma rampa mínima que ela na realidade ela acompanha a inclinação da rua, né? Sim. No sentido longitudinal, no sentido transversal a rampa máxima é 2%. Você imagina, você tem calçadas aí que você tem que é só rampa. E além disso tem degraus, portões abrindo para fora, quer dizer,
imagina, né? Um absurdo. A pessoa abre o portão, bate no transeunte, né? Lançamento de água, de chuva, água pluvial também na calçada, de maneira indiscriminada. Coisas que é só você percorrer a cidade para você ver a quantia de problemas que você tem. E isso o plano diretor vai ajudar a reorganizar a casa, Perfeitamente. Né? Perfeito. E dentro dessas ferramentas, né, que nós falamos aí de gestão do plano diretor, né? Existem várias situações que o município, inclusive, pode exercer esse poder de fiscalização e receber dinheiro por isso, inclusive. Né? Pegando o exemplo da calçada mesmo, né? Se você não fez a calçada de maneira adequada ou não tem a calçada no teu imóvel, o município pode fazer isso para você, tá certo? Cobrar, né? Certo? Mas vai fazer para você. Então. Ou seja, a cidade que ganha com isso. Né? Show de bola. Eu vou convidar você agora, Jarbas Carlos, também. Nós estamos no mês em comemoração, né, principalmente a consciência, né, do Outubro Rosa, né, voltado a dicas para as mulheres, né, de se preservar, do autoexame, enfim. Vamos pedir agora, vou chamar a doutora Adriana Lopes. Ela tem dicas fundamentais. Acompanhe aí conosco em relação ao Outubro Rosa e como as mulheres podem fazer esse cuidado a mais. Começamos o Outubro Rosa, o mês de conscientização e prevenção do câncer de mama e colo do útero. E hoje nós convidamos a especialista, a doutora Adriana Lopes. Seja bem-vinda à TV SPG. Conta pra gente qual que é a importância do Outubro Rosa. Olá, tudo bem, Letícia? Prazer estar participando com vocês. Na realidade, o Outubro Rosa é um marco, né? Ele veio para trazer um estímulo e uma lembrança no calendário da mulher para ela saber que é esse mês que ela tem para fazer o cuidado. Agora, não é somente nesse mês. Esse mês veio para dar o alerta para ela, para dar o start. O cuidado deve ser feito no momento que ela tem férias, no momento que ela consegue se organizar para procurar o seu ginecologista e fazer a sua rotina anual. As chances de cura aumentam em até 70% quando diagnosticado precocemente. É isso mesmo? É verdade. O diagnóstico precoce é o que nós queremos, é a prevenção. A prevenção é melhor para todos, né? A prevenção é melhor para a mulher, é melhor para a saúde pública e privada, é mais econômica, menos desgaste emocional. E para fazer a prevenção, a gente não pode deixar de procurar o ginecologista. Essa pandemia, ela trouxe uma questão muito ruim para a mulher na questão do cuidado. Então, o que houve? A gente cuidou muito com a questão do vírus e acabou esquecendo a nossa rotina. Isso trouxe um aumento nos casos de nódulos suspeitos e, infelizmente, a gente perdeu o start para começar o tratamento. E quando que a mulher deve procurar o especialista urgentemente, quando surgirem quais sintomas? A gente sabe, né, da importância de sempre estar consultando e fazendo exames regulares, mas quando que a mulher deve procurar urgentemente o especialista? Então, assim, uma coisa importante para a gente não causar pânico nas mulheres, né? Então, normalmente a gente fala do autoexame. O autoexame hoje ele traz uma questão muito misturada com a ansiedade. Toda vez que a gente faz o exame, a gente palpa a nossa mama e percebe alguma alteração, isso já traz um pânico, um alerta. Então, quando que a mulher deve procurar o seu ginecologista? Anualmente, ela deve fazer o controle com o seu ginecologista, com os exames de imagem. O exame de autopalpação, ela deve fazer também, mas não deve entrar em pânico. Agora, se perceber nódulo, se perceber secreção na mama, se perceber que a mama está com uma característica de hiperemia, de infecção, ela deve procurar o mais rápido possível o profissional. E quais são as medidas de prevenção para combater e não desenvolver o câncer de mama? Quais atividades que as mulheres podem fazer? Então, o câncer de mama hoje tem causa multifatorial também, né? Então, tem algumas situações que a gente consegue melhorar, mas tem outras, por exemplo, como a genética, que a gente tem que cuidar, porque a gente não consegue fazer nada para evitar. Mas a gente sabe que sedentarismo, tabagismo, alcoolismo, né? E uma má nutrição, hoje elas fazem com que você tenha uma predisposição, um envelhecimento mais precoce das suas células e elas podem adoecer mais. Então, essa coisa do cuidado mesmo, da qualidade de vida é importante e faz muita diferença. Obrigada, doutora Adriana. Fica então a nossa dica, a prevenção começa com você e pode sim mudar a sua vida e a vida das pessoas que você ama. Cuide da sua saúde. Letícia Dove para a TV SPG.
É isso aí, Outubro Rosa, né? Esse cuidado, esse autocuidado, essa preocupação, né, com as mulheres. Então, estamos agora entrando num mês que realmente faz toda a diferença para você, mulher. E a CPG, ela sempre está ligada nisso e ela realizou uma ação, Atos. Foi uma ação super importante aí. Até gostaria que colocasse as fotos aqui para a gente poder dar uma olhadinha aí nessa ação que foi realizada pela CPG, que foi uma realização de conscientização junto ao Outubro Rosa, né? Então, nessa ação teve aí, foi feita em algumas empresas, né? Também na CPG, coleta de sangue, também a gente pôde aí ter acompanhamento médico, tá? Então, para que a sua empresa, que se quiser realizar uma ação do Outubro Rosa, entre em contato com a CPG, que a gente vai estar viabilizando, a gente está fazendo essa ação do Outubro Rosa junto à sua empresa. Olha que legal. Eu não entendo tecnicamente muito bem do que são esses exames que foram praticados, né? Mas está aí esse cuidado aí com as mulheres, né? Então elas tiveram essa oportunidade de fazer isso junto à CPG. Ação bacana, né, Atos? Muito legal, eu acho importantíssimo, né? E a gente tem também, logo na sequência, também o mês de prevenção dos homens também, e a importância, a gente dedica muito tempo para tudo na nossa vida e às vezes a gente esquece de cuidar do mais valioso, né? Que é a nossa saúde, né? É a vida. Então, é sempre um incentivo a cada indivíduo que realmente dedique-se, né? Busque, não tenha preconceitos, busque, não seja teimoso, não seja teimosa, busque sempre ajuda, porque qualquer coisa, às vezes as pessoas não buscam, né, Carlos, porque tem medo de descobrir alguma coisa, né? Às vezes um câncer e tal, mas sempre alertando, né? Tudo que é descoberto logo no início, as chances de cura são muito maiores. Então, não deixe qualquer sinalização, busque ajuda médica. Essa é a nossa dica principal. É isso aí. Vamos voltar com o nosso entrevistado Vamos aqui? lá. Bora lá. Você viu aqui, a gente vai de exame a plano diretor de Ponta Grossa. Aqui não tem erro. Tudo é relevante. Tudo é relevante. Relevante. Tudo é nossa vida, né? Isso aí. Então vamos dar continuidade aqui no plano diretor, né, aqui com o Jarbas. O que tem mais aí? Olha só, Jarbas, uma das coisas que existe um órgão da prefeitura chamado IPLAN, né, Jarbas? A gente gostaria de saber o que é esse órgão, né? O que ele faz e por que ele é tão importante e tão relevante também para a nossa cidade. Então, eu vou historiar um pouquinho porque eu tenho um carinho muito especial pelo nosso Instituto de Planejamento Urbano. Né, tá? Eu fui presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Ponta Grossa em 94. E nessa gestão minha lá e da minha diretoria, a gente pensou justamente em dotar o município de uma estrutura como o IPLAN, que é um órgão que vai cuidar desse planejamento urbano que nós estamos falando aí, que seria o monitorador, né, de todo esse planejamento que nós estamos falando, do plano diretor. E nessa época, a gestão ainda era do Paulo Nascimento, né, nós entregamos esse projeto, né, para se criar o IPLAN. Né, tá? Ele acabou sendo criado na gestão do prefeito Joselito Canto. Né, tá? E então, estamos já vivendo um bom tempo, né, com o Instituto aí, né. E eu, como disse, tenho um carinho especial por ele, né, tá? E acho que ele ainda está muito aquém do que nós precisamos. Tá? Lógico que por conta de tudo isso que a gente discorreu aqui, né, tá? Vocês entendem a importância de ter alguém para fazer todo esse trabalho do dia a dia. Então, aprovou-se o plano diretor agora aí na Câmara, quem é que vai implantar isso? Quem é que vai implementar isso, certo? O IPLAN. Essa é a função do IPLAN. Né, tá? E não só fazer isso, mas monitorar também. Quer dizer, você tem que ter indicativos para que você possa poder fazer todo o monitoramento. E como eu disse também lá no princípio, essa revisão ela tem que ser feita diária, porque a cidade também é muito dinâmica. Né? Então, essa é a função do próprio IPLAN. Essas áreas que nós destacamos, dessas ferramentas que eu citei sobre solo criado, transferência de potencial construtivo, tudo isso o IPLAN é que tem que definir qual é o imóvel que tem essa possibilidade, certo? Onde que pode ser feito isso, certo? De que forma que vai ser feito isso, quanto vai se cobrar para isso. Né? Tá? Então, para quem está nos assistindo, para a gente entender de uma maneira muito simples, Jarbas, o plano diretor é o pensamento estratégico, né, de ações e necessidades que uma cidade tem. O IPLAN ele vai ser quem vai fazer a implantação, né, de caso aprovado, esse planejamento todo estratégico do que a cidade precisa. O IPLAN vai implantar isso e também vai fazer todo o trabalho de controle, acompanhamento, né, ao longo desses anos. É isso? Exatamente isso. Essa é a função deles. Isso de maneira bem simples, simplificando. Né? Imagine a complexidade. Sim, né? Tá? Perfeito. Então hoje a nossa estrutura,
nós temos à disposição do IPLAN hoje é muito pequena para todas essas demandas, né, que vão ocorrer, né, que estão ocorrendo na Irlanda. Então, uma das ferramentas que nós temos aí já vigente é o estudo de impacto de vizinhança. Né? Então, hoje, o IPLAN trabalha especificamente para isso, praticamente, né? Analisando esses estudos de impacto de vizinhança. Mas isso é só uma das ferramentas. Né? Tá? Então, tem muito mais coisa para se fazer. Né? Tá? Toda essa parte do planejamento, da parte de mobilidade que nós citamos, né? Certo? Essa hierarquia de ruas, né? Qual é a rua que precisa ter essa estrutura, qual é a rua que precisa... a questão de ciclovias, ciclofaixas, tudo isso passa pelo IPLAN. Né? É lógico que você confunde um pouco, às vezes o pessoal fala da autarquia, né? Mas a função do IPLAN é fazer esse planejamento. A autarquia seria o executor disso. Né? Perfeito. Então tem muita coisa para ser feita, né? A estrutura que nós temos aí à disposição é muito pequena. Né? Hoje é composta, é muito enxuta? Muito enxuta, mas muito aquém do necessário. Tá? Muito aquém do necessário. Tá? Então nós temos... E infelizmente, né, de todas as gestões que ocorreram depois da criação do IPLAN, nenhuma delas, certo? Apesar de todos, né, durante a sua candidatura e depois, no momento que assumiram ainda, todos eles, né, tinham um discurso diferente do que a gente está vendo. Né? Infelizmente, essa é a realidade. Né? Então, todos pregavam e se comprometiam realmente em estruturar o Instituto. Né? E o que nós vimos até hoje é que nós não temos nenhum funcionário concursado dentro do IPLAN hoje, até hoje. Então, vamos deixar um pedido até então para a nossa prefeita, Elizabeth, que é uma mulher sensata, uma mulher que tem uma boa vontade de fazer uma grande gestão na nossa cidade, que realmente olhe com mais carinho, invista mais, né? Melhore essa estrutura do IPLAN, né? Do IPLAN. Acho que é importante, né? E financeiramente o Instituto já está gerando resultado, porque os próprios estudos de impacto de vizinhança já são cobrados, né? Que você tem uma taxa para cobrar. Né? Então já gera receita. Né? Esses recursos, inclusive de medidas compensatórias, por exemplo, né? No momento que você tem um impacto, vamos pegar um exemplo prático, você tem um impacto do edifício lá de sombra, você não tem como mitigar a sombra. Tá? Então você tem que compensar isso. Né? Normalmente essas compensações estão sendo feitas com medidas complementares em obras, né? Se revitaliza uma praça, se acerta uma pavimentação, mas ela também pode ser feita de maneira pecuniária. Né? E isso constitui um fundo, que é um Fundo de Desenvolvimento Municipal. Ele já existe e quem gera esse fundo é o próprio IPLAN. Tá? Então nós temos recursos, inclusive em caixa hoje, para trabalhar na contratação de projetos. Né? Então só essa atuação do IPLAN dentro dessa linha de raciocínio que eu citei, né, para gerar receita, já seria justificável você ter alguém lá dentro, ou pelo menos uma estrutura, né, adequada a essas demandas. Né? Fora o atendimento da população. Né? Você não pode, por exemplo, aí, protocolar um estudo de impacto de vizinhança e levar, sei lá, 60 dias, 90 dias para ser aprovado. Então você, enquanto munícipe, você espera o retorno. É lógico. Né? Então, e essa é urgente, na realidade, que se estruture, né, o Instituto, como precisa. Esse é um ponto interessante aí, que também a gente vem conversando, né? Muitas vezes, assim, essa demora para conseguir ter os processos resolvidos, ter ali uma devolutiva, mas justamente por causa dessa falta de estrutura que o IPLAN, né, que possui no IPLAN. Então também hoje você faz parte do conselho do IPLAN, né, que também verifica aí quais são os novos empreendimentos, a questão do WAVE e como que está esse movimento em Ponta Grossa. A cidade está pujante, está atraindo novos investidores para a parte do mercado imobiliário. Como que você observa isso, Richard? Sim, sem dúvida, né? Por conta dos investimentos que ocorrem, né, na área industrial, que de fato eu sempre disse, né, que a indústria ela alavanca o crescimento de uma cidade. Né, tá? Ela é o maior ativo que nós temos aí, né? E a cidade de Ponta Grossa é muito mais do que todas as outras aí que a gente conhece. Por quê? Porque nós temos um parque invejável, né? Tá certo? Então, para você ter uma ideia, o ICMS que é gerado na indústria de Ponta Grossa é maior que o ICMS que Londrina gera. Tá? Estou falando só da atividade industrial. Então, para você ter uma noção, nós temos aqui indústrias que estão entre as 10 maiores contribuintes de ICMS do Estado. Tá? Então, isso tudo gera um interesse pela cidade, sem sombra de dúvida. Né? Cada investimento que ocorre aqui, lógico que você tem gente que está vindo para cá por conta do próprio investimento, né? Certo? Diretamente falando, né? O seu diretor, os funcionários da empresa, né? Tá? E as pessoas que são atraídas por isso. Né? Então, por isso, né, o ramo imobiliário, toda essa demanda que a gente está percebendo aí, né, que está ocorrendo e redundando em vários investimentos, né, que estão acontecendo aqui dentro da cidade. Né? Então, mais uma vez, né, a importância, né, do Instituto estar atuando aí, né, ter uma estrutura adequada. Enquanto conselheiro do IPLAN, né, a nossa atuação é lógico, regimental, votar esses relatos que são feitos, né, do estudo de impacto de vizinhança. Então,
os estudos são analisados lá dentro da estrutura do IPLAN, né, e eles são, o conselho é convocado para votar esse parecer do IPLAN. Né. Então, aí a gente tem percebido, né, realmente, quantos projetos estão sendo apresentados aí, né, que alguns deles ainda não saíram do papel, mas se sair, com certeza, né, certo? Nós vamos ter aí se nós não tivermos o plano diretor, né, aprovado, nós vamos ter um monte de problemas, sem sombra de dúvida. Legal. Então hoje aí tivemos aqui a presença de Jarbas Góes, né, que pôde aí trazer para nós, clarear um pouco mais sobre o plano diretor, a importância desse plano diretor para a cidade de Ponta Grossa. Então a gente espera também que ande cada vez mais rápido isso junto à Câmara dos Vereadores, que isso possa ser votado, né, para que de fato a gente seja implantado, porque até implantar esse novo plano diretor, Atos, fica muito assim nas questões individuais, né? Então cada um vai ter uma situação, tal, e aí a partir do momento que a gente tiver isso estipulado, homologado, isso acaba e aí a gente tem uma diretriz para que a cidade possa crescer cada vez mais e ter aí, ser uma cidade pujante e urbanisticamente também ser uma cidade que gere bem-estar, que gere aí coisas boas para a população, né? Com certeza. Ontem, para a gente fechar, Jarbas, eu quero agradecer a tua presença. Ontem eu estava estudando alguns materiais e vi algo que me chamou a atenção. Falei, vou perguntar para o Jarbas, o Jarbas sabe que você é minha referência quando a gente quer saber alguma coisa de planejamento da cidade. Você é um cara diferenciado e realmente é conhecedor do tema. Mas eu vi o seguinte, que há 10 anos atrás, né, Ponta Grossa tinha em torno de 110 mil moradias. Então veja, Ponta Grossa completou esse ano 198 anos, então 188 anos Ponta Grossa levou para formar 110 mil moradias. Né? Numa conta que eu acredito que seja, não sei se é assim que é feito ou não, mas os últimos censos nos denotavam que tínhamos aproximadamente 312 ou 330 mil habitantes. Então, você bateria mais ou menos, né? 110 mil moradias vezes 3, que é entre... Não sei se é isso que eu estou falando, só me confirme, mas nós teríamos 330 mil habitantes. Bateria com a realidade divulgada. E o que eu vi os dados ontem é que Ponta Grossa, nos últimos 10 anos, pulou de 110 mil para 170 mil moradias. Habitações, né? Não é moradias o correto, é habitações, né? Porque nem então, acho que entre os comerciais também, ou não? Não, é habitação. Só habitação mesmo. Moradia. Morar mesmo, né? Habitar mesmo. Então, olha que interessante. De 110 mil, em 10 anos, apenas 10 anos, Ponta Grossa aumentou 60 mil. Então, o que a gente levou 188 anos para fazer, em 10 anos apenas fizemos quase metade. Então, isso mostra, mais do que nunca, a necessidade, né, realmente desse plano diretor, senão nós vamos ter problemas seríssimos daqui, já estamos tendo alguns, mas daqui 10, 15 anos, ou seremos uma cidade sensacional daqui 10, 15 anos. É isso, Jarbas? Sem sombra de dúvida, né? Então, nós estamos falando de um crescimento médio de população de 5% ao ano, né? A média que nós temos aqui no Paraná é de 3,5%. Tá? Então, para você ver que a gente se sobressai, né, nessa questão. Né? Então, nós falamos aqui da questão viária, citamos alguns aspectos, mas vamos lembrar de saneamento, tá? Drenagem, segurança, certo? Energia. Tá? Tudo isso está dentro do plano diretor também. Né? Educação, como citei no princípio aqui. Né? Então, tudo isso tem que ser visto à luz dessa questão. Né? Do crescimento populacional, né, de uma densidade que nós estamos tendo, né, de crescimento, de um índice de crescimento. Então, tudo isso tem que ser contemplado. Né? A parte de saneamento que eu citei no princípio aqui é uma parte crônica. Né? Nós temos só um manancial, que é o Rio Pitangui. Né? Então, está abastecendo a cidade de Ponta Grossa até quando? Né? Certo? Então, os dados da Sanepar já nos colocam numa condição de sinal de alerta. Certo? Nós já estamos com problemas aí que talvez não levem 10 anos para a gente começar a presenciar isso aí, né, de falta d'água. Né? Certo? Isso nós estamos falando sem estiagem, né? Imagine com estiagem. Tá? Então, por isso e nada mais emergente de se trabalhar do que com essas diretrizes do plano diretor. Perfeito. Jarbas, nosso muito obrigado. Obrigado pela tua presença. Realmente é um assunto que a gente tem muita vontade de ficar conversando, até porque a gente está falando da nossa realidade do dia a dia, da nossa cidade que nós tanto amamos, nos dedicamos. Quero dizer para você que é um prazer muito grande te receber aqui, não só como amigo, mas também como profissional que você é e companheiro de diretoria. Obrigado pela tua presença, Jarbas. Eu que agradeço a oportunidade, né? A satisfação é minha sempre poder estar junto com vocês, né? Tá? E estar informando aí a população e os nossos espectadores aí de tudo que a gente tem feito e do que a cidade tem de necessidade. Então, estamos sempre à disposição. Muito obrigado. Legal, é isso aí. Então, pessoal, tivemos a presença aqui do Jarbas Góes,
Falou tudo sobre o plano diretor. E agora a gente vai assistir um quadro, que é um quadro aí super especial, que é um bate-papo da nossa diretora Adriana com o Gilmar Denk, né, que é o nosso gerente institucional, onde eles vão falar sobre o programa Associar. Vai lá, Adriana e Gilmar. Olá, eu sou Adriana, diretora de associativismo na Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Ponta Grossa. Oi, eu sou Gilmar Denk, gerente institucional da CPG. É um prazer estar contigo aqui, diretora, a falar de uma das minhas paixões, o associativismo. Nós agradecemos muito a sua presença porque sabemos que você vai trazer informações muito importantes sobre esse assunto que tanto importa para o crescimento da nossa cidade. Então vamos começar, Gilmar. O que é o associativismo e como ele interfere no mercado? Bacana, diretor. A gente precisa entender que nós entramos numa sociedade, na modernidade, num modelo, um contrato, no qual a gente não recebe muita instrução sobre as regras, mas estamos convivendo e precisamos segui-las, entendê-las. O associativismo é uma dessas regras que interfere e traz a prosperidade. Como isso tudo aconteceu, né? Revendo a história lá, desde o pão, quando a mulher descobriu o pão, descobriu a agricultura, formou-se em cima da agricultura os centros urbanos. Com isso houve necessidade de se criar dirigentes e líderes, né? Formou-se o governo. Mais tarde em Roma vimos, né, o surgimento então da primeira PJ para proteger o empreendedor, que era o comerciante que comercializava os seus produtos com a China, né? Buscava seda, levava ferragens e armamentos. Houve essa necessidade e aí já tivemos então, deste momento em diante, o surgimento de duas instituições, o governo, né, e as empresas. Né? Mais tarde, a gente percebeu ali no ano 1500, né, foi um momento de ruptura da humanidade com a descoberta do novo continente, a descoberta da imprensa, a ruptura da igreja com Martinho Lutero. Então vários acontecimentos fizeram surgir a terceira instituição dominante na sociedade moderna, né? Então temos o governo, as empresas e as instituições. E nós somos jogados nesse contexto. Então veja que o associativismo é um contexto do tripé da sociedade tal qual nós conhecemos. E nem parece, né, que a história antiga tem tanto reflexo, né, na nossa história atual, né? A gente não toma consciência do quanto todo esse desenvolvimento interfere. E me diz uma coisa, o que seria uma associação de empresários? Então, diretora, nós entendemos, né, a associação, uma empresa ela tem dois caminhos. Ela pode seguir o caminho isolado, sozinha, e buscar o sucesso, né? E um empresário tem toda a condição de alcançar o sucesso isoladamente. Mas é um caminho longo e difícil. E ele tem um outro caminho, muito mais rápido e mais fácil, que é o de cooperar. Então a associação busca isso, unir os empresários para que facilite. O associativismo nasceu antes mesmo da nossa inteligência, né? Lá nos primeiros tempos, o homem da pré-história aprendeu que caçando junto era mais fácil e mais rápido. Então você me diria assim que isso tem a ver com a função da associação comercial? Tem tudo a ver. Como eu falei no início, nós não temos muita instrução sobre o funcionamento, né? A própria função social de uma empresa não é bem compreendida até no meio empresarial, né? Uma função ela tem 5 funções básicas, né? Uma empresa. A primeira função dela é produzir e recolher os impostos. A segunda é gerar emprego e renda. A terceira é gerar um bem para a comunidade. O quarto é cuidar do seu entorno. E 5 é produzir o lucro, né? Que é o prêmio sobre o risco do empreendedor. E me diz uma coisa, Gilmar, existem princípios que são balizadores para o funcionamento do associativismo? Sim, diretora. Basicamente, para a gente possa viver em sociedade, nós temos que estar sobre alguns pilares, alguns princípios, né? E no associativismo, como qualquer célula associada, né, um casamento, uma associação, um grupo, um clube, né, ele precisa estar baseado nesses 3 princípios, que é a liberdade. Eu estou ali porque eu quero, porque eu desejo. Não posso ser cerceado ou obrigado a estar ali. A democracia, né, que não é o direito de eu falar o que eu quero, mas é o direito de eu opinar, de influenciar e votar nas decisões. E a solidariedade, não estou ali exclusivamente para mim, estou para um segmento, para algo maior, para fazer contribuir com que o bolo cresça para todo mundo. Esses são os princípios.
Agora eu queria te perguntar uma coisa que o pessoal deve estar muito curioso. O que é o programa Associar da CPG? Então, diretora, a gente tendo o entendimento da função da empresa, nós temos as funções sociais que eu comentei, né? Imposto, emprego, o bem, o entorno e o lucro. Nós temos a função estratégica da empresa, né? Para ela ter sucesso, ela precisa de mais negócios, né? Ela precisa de formação para os seus colaboradores, ela precisa de informação, ela precisa de interação, é onde ela vai ter informação, ela precisa de representatividade plena, aonde ele faz com que os seus anseios, os seus desejos sejam ouvidos pelo poder público. E a empresa precisa também de inovação, né? Não pode se fazer sempre do mesmo jeito. Tudo isso, quando a gente se associa, a gente acaba fazendo tudo isso, entregando tudo isso de forma mais rápida e mais eficiente. E para o empresário que está nos vendo agora, que ficou interessado, ficou curioso, que gostaria de conhecer um pouco mais ou ainda fazer parte do programa Associar, como que ele deve proceder? Então, diretor, eu costumo brincar com alguns empresários, né? Eu falo, você não precisa de convite para retornar à sua casa. A tua casa, você manda. Você é empresário, é dono da CPG. Por favor, venha na tua casa, basta se apresentar, venha conhecer de que forma nós atuamos, como atuamos, né? É a tua casa, não precisa de convite. Por favor, seja bem-vindo. Eu estou muito agradecida por você estar aqui conosco. Certeza que essas informações realmente são muito importantes para todos nós, para conhecermos melhor o programa, para trabalharmos para o crescimento da nossa cidade. E é por isso que eu gosto sempre de trazer para o pessoal aquela frase sua, que foi uma inspiração sua, de que associar é o caminho. Vamos trilhar? Vem conosco. E olha só que sensacional, então muito legal, a nossa diretora Adriana que vem dando um show ao longo da semana, sempre trazendo, né, qual o principal motivo do por que se associar, né? E você, micro, pequeno empresário, médio empresário ou grande empresário, não deixe, né, de estar junto conosco. Cada dia mais, todas as semanas a gente tem trazido um número muito grande de novos associados que estão entendendo o quão importante é juntar, unir forças para a gente fazer realmente a diferença. Juntos somos muito mais fortes, né? Então, parabéns aí pela diretora Adriana e também ao Gilmar, que se tem alguém que conhece de associativismo em Ponta Grossa, no Paraná e até no Brasil, que eu conheço, é o Gilmar Denk. Então, parabéns aí pela excelente entrevista. Não é isso mesmo, cara? É isso aí, Atos. Fico cada vez mais feliz aí de ver a quantidade de novos associados, né? De ver esse quadro do Associar crescendo tanto com robustez, com tantas explicações da importância que é fazer parte do associativismo, né? Então a gente que já está há algum tempo nisso, a gente sente o quanto isso traz de melhora para o nosso desenvolvimento enquanto empreendedor, para o nosso negócio, para todo o ambiente. Né? A gente aprende, a gente evolui, a gente descobre coisas novas, a gente troca experiências, é muito legal. Junte forças com outros empresários e a gente vai fazer o nosso país cada vez mais forte e melhor, porque é isso que movimenta um país, produtividade. Aí. E quem são os associados? Olha só, essa semana temos 8 novos associados que a gente tem o maior prazer de dar as boas-vindas durante essa semana. Quem são eles, Carlos? O primeiro novo associado é a ABC, Transporte de Cargas, é uma transportadora. Bem-vindo! Também quero dar muito as boas-vindas a ele que tem uma barbearia, o Felipe Correia. Seja bem-vindo ao nosso associado, Felipe. Olha que legal, e agora também está tendo um núcleo das barbearias aí na CPG, você viu? Tá arrebentando, né? Tem um monte de barbeiro já, ó, juntando força. Mas eles não são concorrentes? São. Mas entenderam o valor de juntar forças, conseguem fazer muitas ações e cada um crescer cada vez mais. E aí desenvolve cada vez mais. É isso aí. Também temos a vidraçaria Top Vidros. Também a galera da tatuagem, como tá crescendo tatuagem em Ponta Grossa. Eu não tenho tatuagem ainda aí, mas o Carlos tem, né, Carlos? Eu ainda não tenho, mas, ó, quer uma tatuagem, vai lá no Estúdio Off Pen, né, que é também um estúdio novo associado da CPG. E temos a Princesa dos Campos Assessoria Imobiliária, então também outro que não para de crescer, né, o mercado imobiliário. Outra barbearia, olha só, Barbearia Vicentina, também seja muito bem-vindo aqui como novo associado da CPG.
E temos a Imperset Impermeabilizações. Impermeabilizações, reparos e recuperação em estrutura de concreto. Bem-vindo! Olha só, fez a barba, né? Não sei se mas fez barba, deixou tatuagem em dia. Também agora está conosco a Valentines Modas. Eu não sei se é confecções, eu não sei se é moda unissex, se é só masculina, se é feminina. Vou procurar me informar, mas também a nossa nova associada. Isso aí, que bom. Então fechamos aí com os 8 associados da semana, né? E Atos, tem muita gente nos acompanhando. A audiência do nosso programa não para de crescer. Galera mandando abraço, felicitações, colocando um monte de coisa ali nos comentários. Vou dar um abraço daqui a pouco. Vai mandar os abraços? Vou mandar os abraços. Tem que abrir o espaço, como diz aí, espaço Faustão, pra gente mandar beijo, abraço pros familiares e tudo mais. Legal. Mas olha só, pessoal, quero dar um recado antes da gente terminar nosso programa de hoje. Tem um recado muito importante para você que está precisando vender mais. Você que precisa prospectar o teu negócio, fazer ele bombar, vender mais, saber se posicionar, tem 2 cursos muito legais que vão acontecer. Então vai aparecer, ó, já está aparecendo aqui, ó, esse telefone aqui embaixo, já está aparecendo para você fazer o teu contato, tá? Entre em contato com a nossa equipe, porque nós temos 2 cursos muito bons com 2 pessoas que eu tenho tamanha admiração. Um é o curso de Facebook com a Tanile e também o curso de Instagram com meu amigo Guilherme Dias. São 2 baita profissionais que vão mostrar como é possível você vender muito mais, acelerar, saber se posicionar, enfim, arrebentar no seu negócio. Eu até peguei o celular aqui, pessoal, não tô vendo mensagem não é contatinho, não é Tinder pitando, tá? É a única coisa que eu vim para ver certinho aqui a data. Então, a palestra do Guilherme Dias, que é lá da Bons de Briga, é uma palestra, e olha só que legal, é gratuita para você associado, é no dia 7/10, então é uma palestra de como você transformar o seu Instagram em uma máquina de vendas. Então não perca, dia 7/10, palestra gratuita, é só você agendar pelo esse telefone aqui a sua participação para você associado, como você transformar o teu Instagram em uma máquina de vendas com o Guilherme Dias da Bons de Briga. Essa eu não perco por nada. Vamos lá então. E agora eu quero deixar aqui o nosso agradecimento todo especial. A gente sempre, não dá tempo de falar todo mundo, mas a gente sempre separa algumas pessoas aqui. Quero mandar um grande abraço para Cleonice Teixeira, né, que está nos acompanhando, a Cristina Motti, o Leonardo Pulpi Bernardi, nosso diretor, amigo nosso, a Ariane Festa, também a Joane Souza, a Larissa Chard, que já foi nossa colaboradora, nossa amiga, o nosso grande abraço, ao Igor Krensky e também a cada um de vocês que faz a nossa audiência aumentar a cada programa. Falávamos com o Wilson nos contava, né, que ao longo desses 6 programas já? 6 programas, nós já somos a maior audiência do Diário dos Campos. Isso nos honra, mas eu gostaria de deixar um agradecimento todo especial hoje ao João, ao Igor, que todas as semanas nos entregam uma estrutura muito bem preparada, organizada, né? E sempre num alto astral. É muito gostoso e divertido fazer o programa aqui, não é mesmo? É muito bom, com certeza. Nossa sexta-feira fica repleta de alegria, né? Quando eu não venho aqui fazer o programa, me parece que a semana não fechei com chave de ouro. Não fechou. E o nosso sextou é aqui sempre ao vivo. Também um abraço todo especial ao nosso jornalista Jefferson, que esse é fera. Tudo chega redondinho aqui, né? Tudo sempre muito bom. A gente só faz a nossa parte também, que é estar aqui à frente das câmeras, mas tem todo um time aí atrás das câmeras que realmente faz isso acontecer. Tá bom? Carlão, tem dancinha hoje ou hoje não tem? Hoje não tem dancinha. Carlão tá meio derrubado, tá meio gripadão, tá meio derrubado. Então, semana que vem nós vamos ter dancinha. Vamos preparar. Fez sucesso, hein, Carlão? Tô sabendo que você fez. Já recebeu muito contatinho ali com a dancinha. Meu Deus, se depender de dança pra contatinho, eu tô morto, viu? Mas, gente, que Deus abençoe a semana de vocês, uma excelente sexta-feira. Acredite no seu negócio, acredite no nosso país. Eu tenho certeza que hoje, 1º de outubro, realmente o nosso país vai entrar no último trimestre. E esse trimestre vai ser muito abençoado. Vai para cima, acredita, faz a diferença. Se alguma coisa está difícil, busca fazer de um outro jeito. Mas eu tenho certeza que tanto o último trimestre do ano do nosso país, quanto também em 2022, vai ser muito abençoado, cheio de vendas. E ainda a gente vai ganhar muito dinheiro, crescer cada vez mais, dar mais emprego, fazer as empresas crescerem. É para isso que a gente se associa. É isso aí, pessoal. Então não perca, é toda sexta-feira, às 11 horas da manhã, TV SPG. Vem com a gente. Fica com Deus, um abraço. Precisando aumentar o faturamento? Já pensou em deixar seu negócio online de verdade? Vender online,
atrair mais clientes, colocar seus produtos no marketplace. Toda hora é hora de vender na internet. É descomplicado. Um programa online e completo, pensado para o seu negócio conquistar novos resultados. Nele você aprende fazendo. E o melhor, com tutoria 16 horas por dia. Assim você não fica sozinho para implementar todas as soluções. E ainda conta com vantagens comerciais nos principais marketplaces e plataformas. Sem mistérios, você aprende como vender online seus produtos, como usar as principais estratégias de gestão e de marketing, como otimizar seus processos para garantir agilidade e inovação em cada etapa de suas vendas, e muito mais. Vem pro Fature Mais Sebrae. Comece agora mesmo!